Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal, onde nós vamos produzir constantemente conteúdos voltados para análise de dados com o Power BI. E neste vídeo eu vou ensinar a você a fazer a conexão de um formulário desenvolvido, criado no Google e a Google Forms, a fazer a conexão deste formulário no Power BI e deixar automatizado tanto o tratamento deste formulário, dessas respostas, como também a criação de algumas medidas e de alguns visuais com base na análise já automatizada do Google Forms. Ok? Então, vamos lá. Para a gente criar um formulário, a gente precisa ter acesso a uma conta do Google, né? E criar aqui e clicar aqui no ícone de formulário, né? Bem nesse aqui, certo? Então eu vou clicar aqui, certo? Aqui ele te dá várias possibilidades de criar formulários automáticos, né? Ou você pode personalizar. Eu já tenho um formulário aqui, foi desenvolvido, já foi aplicado também em uma turma. Eu vou utilizar ele como modelo para esta aula, tá? Então eu clico no formulário, né? Ele vai abrir aqui para mim as perguntas que este formulário possui, certo? Posso aqui visualizar o formato, como ele está sendo visualizado. Essa imagem aqui até não é muito adequada, não está muito relacionada ao conteúdo do formulário, mas é só um formulário de teste, né? E eu preciso verificar aqui que o formulário ele tem algumas respostas que são digitáveis, né? Como aqui ele está perguntando o nome, a idade, né? O órgão de lotação, a cidade de nascimento, estado de nascimento, né? E aqui algumas perguntas fechadas, né? Por exemplo, o sexo é masculino ou feminino, né? Gosta de rock, gosta de sertanejo, qual a sua cor preferida? Então são perguntas direcionadas, né? Perguntas em aberto, dificilmente eu vou conseguir extrair alguma informação de maneira quantificável ali no Power BI, né? Então eu já começo aqui a verificar e o usuário vai responder, né? Ele vai dar uma nota, por exemplo, se aqui ele está muito satisfeito com o evento, ele vai dar uma nota 5, né? E se ele tiver pouco satisfeito, ele vai dar uma nota 1 para este evento, né? E ele tem aqui também a possibilidade de dar meios termos, né? Tanto em relação à satisfação do evento, se o evento ele foi útil para o trabalho dele, né? Aqui também, olha só, eu tenho uma pergunta onde ele desenvolve praticamente estilo de uma matriz, né? Onde ele pode informar se ele ficou muito satisfeito em relação à acomodação do evento, né? Ele pode dar uma nota 5 como a nota máxima e a nota 1 como a nota mínima e intermediário, e não se aplica se ele desejar não avaliar ou se aquele item não estiver relacionado com aquele evento, né? Novamente aqui, em relação ao transporte, né? Ele pode, dentro de uma única pergunta, dar uma nota 1, uma nota 5, uma nota 3, ou não se aplica, né? Então, isso aqui vai gerar uma certa complexidade para a gente fazer essa análise lá, esse tratamento, né? Dessa planilha lá no Power BI, ok? Mas, novamente, uma outra pergunta, né? Quais foram as sessões mais relevantes, né? Então, aqui ele também coloca aqui, ó, outra matriz, né? Para detalhar ainda mais a satisfação daquele usuário, daquele aluno com aquele evento, né? Essa resposta, quando ela é encaminhada, ela alimenta uma planilha, né? Essa planilha a gente pode verificar o acesso dela aqui. Aqui dentro do formulário tem aqui o item de perguntas, respostas e configurações. Eu clico aqui nas respostas e aqui tem o link, né, de acesso às planilhas, tá? Para eu visualizar a planilha. E é a partir dessa planilha que eu vou obter o link onde eu vou fazer a conexão direta no Power BI, ok? Então aqui, ó, essas informações primeiras aqui, ó, essa planilha ela é editável, então o proprietário dessa planilha ele pode vir aqui e deletar essa linha inteira, esse registro inteiro, foi o que eu fiz aqui, né? Então nas primeiras respostas que eu fiz de teste, eu fui lá e apaguei. No entanto, lá na frente, o Power BI vai considerar cada linha dessa como uma resposta. E eu preciso, lá na frente, também utilizar uma medida que vai ignorar quando a resposta, o registro estiver vazio. E eu vou sempre referenciar esta coluna para fazer a contagem das minhas respostas, tá? No entanto, aqui ele considera uma resposta. Então, ele vai contar 1,
2, 3, 4, 5 respostas. Mas lá na frente eu vou fazer ele ignorar essas respostas em branco aqui através de uma medida, tá ok? Então, como que eu faço para buscar o link desta planilha? Essa planilha é protegida, só tem acesso o proprietário do e-mail ou com quem eu compartilhar, ok? Então, eu vou clicar aqui em compartilhar e vou nesse campo aqui, ó, copiar o link, copiar este link. Vou clicar aqui, o link já foi copiado, ok? Então, eu vou abrir o Power BI. Esse arquivo aqui ele vai estar em branco. E ok. Então, depois que eu fizer a cópia do link lá na planilha, eu vou procurar aqui em obter dados o conector do Google Sheets. Abro aqui, Google, digito Google, vai aparecer aqui, ó, planilhas Google, certo? Vai ser o nosso conector. Vou clicar em planilhas Google e depois em conectar. Ele vai me avisar que eu vou conectar em um serviço de terceiro, vou dar OK, clicar em continuar. E aqui eu vou inserir o link da planilha que foi copiada na janela anterior, né? Clique em OK. Ele vai pedir para eu conectar na conta, tá? Vou entrar. E vai pedir a minha autorização. Vou clicar aqui OK. E vou autorizar aqui o Power BI a utilizar a minha planilha. Pronto. Agora posso conectar. E ele vai abrir aquela janelinha para a gente definir se a gente quer carregar ou fazer a transformação. No nosso caso, nós vamos fazer a transformação. Já observa aqui, ó, por exemplo, que ele trouxe o cabeçalho na primeira linha. Então, já sei que eu vou ter que subir promover essa primeira linha cabeçalho, né? E vou verificar aqui também transformar dados. Outros dados que possam também ter necessidade de ser transformados, ok? Lá no formulário, foi meio sem querer, mas olha só, tá feminino, tá? Depois nós vamos mudar isso aqui para feminino, corrigindo a gramática, tá ok? Certo, então a primeira transformação que eu vou fazer aqui vai ser, vou renomear esse aqui, vou colocar aqui respostas ao formulário, né? Essa aqui vai ser a nossa tabela fato, vamos dizer assim, né? Então eu vou colocar na verdade aqui, então fato respostas. A gente já acostumar com essa metodologia de nomeação de arquivos fatos, tabelas fatos e dimensões. Vou fazer aqui, ó, fazer a nossa promoção de cabeçalho, tá? Clicar aqui na tabelinha, usar o cabeçalho, a primeira linha como cabeçalho, ok? E algumas transformações pode ser que sejam necessárias, tá? Já identifiquei aqui e olha só, ele já fez um tipo alterado aqui sozinho para mim, tá? E eu preciso depois confirmar se esse tipo alterado ele vai me trazer algum problema. Por quê? Olha só, se tiver algum tipo alterado com número, olha só, e letra, ele colocou ABC para mim, tá? Então eu preciso converter esse ABC para texto, porque aqui na nota, além de números, eu tenho esse aqui também, que é uma opção que o usuário tem de marcar, não se aplica, tá? Então onde estiver esse não se aplica, eu preciso marcar como texto. Então eu vou praticamente marcar tudo como texto, tá ok? E nós vamos fazer essa classificação dos dados então. Eu vou então, posso selecionar toda a minha coluna, todo o meu conjunto de colunas apertando Ctrl A e vou transformar todos os dados para texto. Deixar isso padrão. Vou clicar em substituir atual, tá? Então tá tudo texto. Eu preciso saber agora se existe algum campo que não deveria ser texto, tá? Eu acredito que tem uma aqui no primeiro que eu classificaria como número, que é a questão da idade. Mas eu acho que a gente pode deixar... lembra aqui, ó, o campo data, nós temos que deixar como data, ok? Que tá ABC, nós vamos colocar como data. Como ele tem a opção de data e hora também, eu posso deixar ele como data e hora sem
problema nenhum. Eu posso diretamente classificar ele como data. Eu vou colocar aqui como data e hora. Vou substituir atual. Eu acho que o restante a gente pode deixar, tá? E eu vou substituir esses valores aqui dessa coluna sexo, olha só. Que tá masculino e feminino. Vou corrigir o feminino para feminino, tá ok? Então eu seleciono a coluna, eu venho aqui em transformar dados e substituir valores, tá? Substituir valores, eu vou colocar feminino, vou substituir por feminino. Ficar mais certinho lá nos visuais, ok? Eu preciso, ao final desta transformação, eliminar cada nulo que surgir aqui. Se o proprietário da planilha fizer a edição, deletar um registro, ela vai ficar como nulo aqui. Lá no Google Sheets ele não elimina aquela coluna, aquela linha, aquele registro, né? Então aqui ao final eu vou deixar como tá, para a gente fazer a primeira verificação, tá ok? Fiz as transformações básicas aqui, tá? Então fechei e apliquei. Vou fechar e aplicar. Tá pensando, ainda ficou aqui errado. Repostas, né? Depois a gente corrige lá. Coloca respostas. F respostas. Ele trouxe 25 linhas carregadas, tá? Então eu vou criar aqui a minha pastinha de medidas. Eu vou aqui na modelagem e vou criar uma nova tabela. A nova tabela eu vou chamar ela de underline medidas. Vou dar um igual. E vou dar o Enter e ela vai criar minha tabela de medidas aqui para facilitar a divisão do nosso trabalho, tá? A primeira medida que eu vou criar é a única medida praticamente que eu vou utilizar, é a contagem de respostas, tá? A contagem de respostas ela vai ser a somatória dos meus carimbos, né? Que é uma coluna que o Google Sheets cria automaticamente com o registro da data e da hora que aquela resposta foi inserida dentro do formulário, tá? Então, eu vou fazer aqui uma contagem distinta, tá? Então, para eu fazer a contagem distinta, eu vou chamar essa medida de respostas, tá? Eu vou fazer uma contagem distinta, eu vou usar a fórmula de stick count, tá? E vou usar a coluna carimbo, ok? Vai ficar dessa forma essa medida. Respostas vai ser igual a contagem distinta da coluna carimbo da tabela F resposta, ok? Vamos ver o que ela vai dar de resultado. Eu vou arrastar essa medida para cá, para a área. E ela me criou um cartão com 22 respostas, ok? Vamos ver se é isso mesmo. Eu venho aqui no visual de tabela, visualização de tabela, e vou clicar na minha F respostas, certo? Eu consigo verificar aqui, ó, que existem 25 linhas, tá? 25 linhas. No entanto, ele está contando as minhas linhas em branco, que são as linhas que o proprietário da planilha no Google Sheets pode fazer a exclusão, mas ele traz contando essas linhas, ok? Então, então essa aqui seria a minha quantidade de respostas distintas. Por que distintas? Porque o nulo, nesse caso aqui, ele está contando como cada um desse nulo, ele conta como um na contagem distinta. Se eu fizer apenas a contagem, seria count dessa linha, ele provavelmente vai dar 21 respostas, né? Ele contou o total de 21 respostas. Ele não contou a distinta, né? Tudo bem. Vamos ver quantas respostas que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, ele me trouxe aqui uma contagem
sem os nulos. Tudo bem, já me atende então para o que eu quero. Então já tem aqui um visual de respostas, tá bom? A gente vai se deparando ao longo do tratamento com alguns problemas e a gente vai solucionando. Então já me deu 21 respostas aqui, tá? Então, agora eu quero construir, desenvolver um visual de gráfico, né? E quero saber, em relação às respostas, eu preciso arrastar para o visual agora, né? Uma categoria vinda de uma dimensão. E eu não tenho dimensão ainda nesse meu tratamento. Eu vou, nesse momento, salvar o arquivo. Depois, eu vou transmitir esse arquivo para vocês. Vou contar como formulário solução. Ok? Então, eu vou criar, a partir da minha fato, eu vou criar as minhas dimensões. Por quê? Se eu trouxer aqui, ó, a resposta, eu quero saber se o cliente, se o aluno, se ele está satisfeito com o evento. Eu tenho, no caso, essa coluna aqui. Essa coluna, ela só me dá uma nota de 1 a 5. E eu preciso, então, criar categorias para esta nota, né? Isso nós vamos fazer essa transformação lá no Power Query, tá ok? Porque se eu trouxer para cá, ó, ficou satisfeito com o evento, eu vou arrastar para cá. Se eu colocar a medida, que são as respostas, olha só. Vou clicar aqui na formatação e vou colocar o rótulo de dados, certo? Vou tirar o filtro e o formato e o visual para a gente visualizar. Ok, olha só o que ele me trouxe. Ele me trouxe, você ficou satisfeito com o evento? Ele me deu um 5, né? O 0 aqui, que são as notas que eu tenho na minha fato, e aqui ele me trouxe as respostas dessas notas, né? Então, 18 alunos deram nota 5, tá? Mas eu posso melhorar o visual, porque com o visual, com o Power BI, eu vou contar uma história sobre esses dados, certo? Então, eu já sei que houveram 21 respostas, tá ok? E para garantir que sempre vai ficar as respostas, eu vou limpar todas as respostas nulas lá atrás no Power Query. E vou criar agora a dimensão para satisfação do evento, tá ok? Então, como que eu vou criar? Eu vou sempre depois desse visual, dessa etapa, tá? Sempre depois dessa etapa, eu vou aplicar um limpar nulo, tá? Para não levar resultados nulos lá para o visual para desenvolvimento do Power BI. Eu vou criar agora a dimensão. Olha só, aí a gente tem que usar da análise crítica e da criatividade. Eu tenho aqui a primeira resposta que eu vou analisar é essa aqui, ó. Você ficou satisfeito com o evento? É uma pergunta lá do formulário e eu preciso criar as dimensões e categorias que facilitem a minha visualização, tá? Então, eu vou criar aqui por meio de uma inserção de dados. Nós aprendemos, né, às vezes, a criar as dimensões a partir da fato, mas nesse caso eu vou criar uma dimensão específica, tá? Então eu vou criar aqui, ó, por meio da opção de inserir dados, tá ok? Vou chamar essa tabela de dimensão satisfação, tá? Vou criar aqui uma coluna que eu vou chamar de nota, que é a nota dada pelo aluno, e vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E aqui eu vou colocar a minha referência, né? A minha categoria. Nesse caso, eu vou colocar da seguinte forma, vocês vão entender. Essa coluna, eu vou colocar um indicador de satisfação. Ok? E vou criar também uma coluna de ordenação. Certo? Ordenação. Ou ordem, posso chamar de ordem. Ok? Quem der a nota número 1, eu vou falar aqui que ele ficou insatisfeito. Quem deu a nota 2, pouco satisfeito.
Quem deu a nota 3 ficou satisfeito. Nota 4. Eu vou colocar aqui acima da média. E a nota 5, muito satisfeito. Ok? E a ordem, eu quero que a ordem apareça da seguinte forma. Dessa forma aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Porque eu quero padronizar no visual. E o muito satisfeito, as barras de gráfico, por exemplo, as muito satisfeitas estejam sempre no topo. Ok? E pronto, está feita a minha dimensão de satisfação. Para uma pergunta apenas. Então, para cada pergunta que eu queira desenvolver um visual, eu vou ter que construir uma dimensão, tá ok? Vou fechar em aplicar. E aí ele vai gerar essa tabela lá no meu modelo e eu vou fazer a conexão, né? O que tem em comum entre a minha fato e a minha dimensão? São as notas, né? Então, olha só. Eu venho aqui na exibição de modelo, ok, ó. Essa janelinha de exibição de modelo. Essa aqui é a minha tabela de medidas, vou colocar ela para o canto. Geralmente, as dimensões a gente pode posicionar assim, ó, no topo, tá? E vou verificar aqui, ó. A minha dimensão de satisfação que eu criei de forma manual, ela tem uma coluna com todas as minhas notas e só se repetem uma vez, tá? E em cima dessa nota, ele me dá duas características. Um indicador de satisfação e a ordem, que vai servir apenas para ordenar os visuais lá na frente. Na minha fato de respostas, eu tenho uma coluna que corresponde à nota que o cliente deu sobre em relação à satisfação em relação ao evento. Eu procuro aqui, logicamente eu tenho que ter isso mapeado, né? Eu sei que está lá para o final, e é essa coluna aqui, ó. Essa coluna que está dentro da minha fato de respostas é o que me dá a nota que o usuário deu sobre o evento. Então eu vou fazer a ligação. Vou clicar aqui na minha coluna de nota da dimensão e vou arrastar lá para minha fato. E aí ele vai criar automaticamente, né, a fazer a conexão. Criou aqui no meu modelo uma conexão que vai possibilitar filtrar da dimensão para fato. Então, o que eu vou colocar agora lá no meu visual vai ser a indicação e ele vai compilar o meu visual pelas respostas que está puxando, que está fazendo referência à minha fato. Vamos verificar isso na prática? Olha só. Então aqui está o visual que eu criei puxando, né? Essa medida que nós criamos, que chama respostas. E no eixo aqui nós colocamos uma coluna, a coluna referente a notas que está da nossa fato, né? E agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse visual e vou trocar aqui o meu eixo X, que está puxando da fato, e vou puxar agora o X, o eixo Y da minha dimensão. E agora eu não vou puxar a nota, simplesmente 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu vou puxar uma característica daquela nota que eu criei com base no meu projeto, né? Então eu vou arrastar esse indicador aqui para o eixo X, para o eixo Y. Porque no eixo X agora está a nossa medida, ok? Então eu vou arrastar para cá. Olha só como que ficou. Já deu outra cara, né? Então, olha a diferença. Aqui eu estou puxando da minha fato, respostas, somente as notas, ok? E aqui eu estou puxando da minha fato, satisfação, da minha dimensão, satisfação. Eu já puxo as características que eu inseri em cima daquelas notas, ok? Aí se vocês observarem aqui, existe uma nota que não houve pontuação, né? E no caso aqui, a nota 3, ó. Ninguém votou na nota 3, então a nota 3 ela não apareceu aqui, certo? Mas eu quero que apareça o visual, a minha característica de nota 3, mesmo que seja 0, para aparecer no meu visual aqui, para eu ter a noção de que ninguém votou como nota 3, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que criar uma medida que possibilite isso, ok? Essa medida
eu vou utilizar, eu vou forçar a ele me dizer se existe branco, se existe uma resposta em branco, ele vai fazer demonstrar essa resposta no visual para mim também, tá bom? Existem várias maneiras de se fazer isso e eu vou criar uma medida, tá bom? E vou criar uma medida que ela vai se chamar respostas com branco, tá? Vou criar então a medida que vai se chamar respostas com branco, né? Então ela vai considerar uma resposta em branco. Ela vai ser uma calculate, tá? Que é uma fórmula DAX que nós conversamos já. Eu vou chamar a seguinte expressão: if se a resposta for branco, eu quero que ela force o 0. Se ela não for branco, ela vai forçar a resposta, tá? É um pouco mais avançado, tá? Esse visual, mas é a forma como nós vamos aqui fazer essa nossa medida, tá? Eu vou dar uma aproximada aqui, ó. Então eu estou fazendo uma calculate, tá? É uma fórmula DAX que altera o contexto das suas medidas, tá? E eu estou falando o seguinte, ó, se, né? Esse se é como se fosse o se utilizado no Excel mesmo, tá? Então, se a resposta, minha medida de resposta, is blank, se ela for branco, você vai colocar branco. Se não tiver branco, você me retorna a resposta, ok? Aí vocês vão entender essa medida disposta num terceiro visual abaixo, ok? Aí já entra num pouquinho mais intermediário, né? Já entra mais, aprofunda um pouco mais nas medidas DAX. Então eu vou copiar esse visual aqui, vou dar um Ctrl C e Ctrl V, e vou trocar a medida. Eu vou tirar as respostas do meu eixo X e vou colocar as respostas que eu estou considerando branco, tá ok? Olha a diferença. Se eu coloco só a minha fato, eu só tenho a classificação das notas aqui. Se eu crio a minha dimensão e considero somente as medidas, a medida resposta, que é a contagem de respostas que eu tive, ele não vai me dar todas as alternativas, né? Porque aquele caso em que eu não tive nota, pontuação, ele não vai trazer. E agora? Este visual está mais completo. Eu tenho aqui todas as minhas ponderações dentro da minha resposta, de uma única pergunta, né? Eu tenho aqui já o visual trazendo quantas respostas eu tive para cada uma dessas opções, tá? E aqui, as respostas que eu tive 0, ele também vai sinalizar aqui para mim, tá? Para contar uma história com esse visual. Então, eu vou deletar esse visual aqui, e vou deixar aqui mais acima a questão desse visual em relação à satisfação, tá ok? Depois a gente pode melhorar a apresentação, tá? Agora eu vou repetir o mesmo processo, tá? Com outra pergunta. Vamos ver qual vai ser a próxima pergunta no nosso formulário. Olha lá. Ele traz algumas perguntas masculino e feminino. Isso aqui não tem segredo, né? Pra gente fazer. Questão da cor preferida também não temos segredo para fazer. O que vai considerar mesmo é isso aqui. O evento foi relevante para o seu trabalho? Podemos fazer o mesmo processo, tá? É uma pergunta bem objetiva e que a gente só vai precisar duplicar a dimensão e fazer novamente todo o processo que já foi desenvolvido em relação à satisfação com o evento. Agora tem essa matriz aqui, ó, bem complexa, mas não é complexa. Cada resposta desse aqui, ó, eu só vou acrescentar dentro da minha dimensão esse NA, que não se aplica, né? Aquela questão. Então eu vou ter que criar uma dimensão para acomodação, uma dimensão para kit de boas-vindas, uma dimensão para e-mail de comunicação, porque cada um desses vai me dar uma nota e isso eu vou fazer uma análise completa
do meu evento, né? Que é o que eu desejo. Então aqui eu tenho perguntas sobre a logística, né? E ele me dá alguns itens a respeito da logística e as notas, ok? E logo abaixo nós vamos repetir o mesmo processo, né? Então ele vai dizer aqui, ó, quais foram as sessões mais relevantes, né? E aí também tem uma característica, uma classificação por questão de relevância, o tema e a nota que o aluno vai dar, o participante daquele evento vai dar, ok? Então, voltando lá no Power Query, eu já tenho aqui a minha dissatisfação. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar. Posso fazer uma duplicação, porque ela tem a mesma referência de notas, certo? Mas eu vou precisar incluir uma sexta aqui, que é não se aplica. E talvez eu tenha que mudar, acrescentar também um indicador de não se aplica e acrescentar uma nova ordem aqui, tá? Aqui ele tem que ficar 6, certo? Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, eu vou chamar essa aqui de logística, acomodação. Vou colocar log de logística e acomodação. Ok? E já vou mudar aqui também esse nome aqui da respostas. Tá certinho, tá? Então, como que eu faço para modificar a fonte de algo que já está criado, né? Eu venho aqui, ó. Venho aqui na fonte e vou clicar na engrenagem. Ele vai abrir a fonte. Então, aqui nessa... vou acrescentar aqui na nota 6, né? Vai ser o NA. Não tem nota 6, é NA. O indicador vai ser não se aplica. Não se aplica. E a ordem dele vai ser o 0. Ok? Vamos ver se vai funcionar dessa forma. Ou não, teria que ser o 6, né? Eu quero que ele apareça lá embaixo. Então não vai ser 0. Vai ser o 6. Ok? Deu o tipo alterado aqui. A nota ele deu errado porque ele transformou aqui em número, né? Então aqui eu vou converter esse tipo alterado para texto. Porque eu tenho aqui dentro do meu banco, minhas notas agora, o NA que deu erro aqui, porque ele não identifica o NA como número, né? Então vamos voltar aqui. E vou apenas colocar aqui como texto, vamos ver se ele aceita. Vou substituir. Pronto. Agora ele corrigiu o erro. Não tem mais erro e converteu a nota como texto. Ok? E agora? Agora eu vou fazer a conexão da minha dimensão, nova dimensão, log acomodação, com a minha fato. Ok? Vou fechar e aplicar. Lá na minha modelagem, vou lá na minha tabela, pode ser até que eu tenha ligado. Vamos ver? Ó, olha só. Então aqui ele fez a conexão de uma dimensão com a dimensão, não é isso, né? Inclusive ligando o indicador. Eu não quero isso. Eu vou aqui clicar em excluir essa conexão, tá? E vou fazer a conexão correta, que é ligar a dimensão na fato. Qual que é essa coluna? Eu preciso agora identificar certinho, né? Então, essa pergunta ela está relacionada à acomodação, né? Então, eu vou ligar a nota da minha dimensão com a minha acomodação. Não está aqui ainda, ela sumiu. Lá embaixo, ó. Acomodação, tá vendo? Ó? Tem que ficar desta forma. Dimensão filtrando fato, ok? Agora eu posso fazer simplesmente o seguinte, ó, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E vou só trocar agora o visual que está aqui colocando o indicador de satisfação como, né? Como categoria, vou tirar e vou colocar aqui o indicador de satisfação da acomodação, certo? Então, ó, em relação à acomodação, certo? Eu tenho essas notas aqui que foram aplicadas no meu formulário, ok? Ficou o indicador de satisfação. Vamos mudar esse nome para facilitar o nosso entendimento. Então aqui no DLog acomodação, indicador de acomodação. Vou colocar aqui acomodação para facilitar a inserção das informações lá nos visuais, ok?
Beleza, tá? Agora vocês vão repetir esse procedimento, tanto com essas perguntas que possuem apenas uma resposta. Vai ficar faltando para vocês fazerem isso aqui, ó. O evento foi útil, né? E também fazerem esses visuais aqui. Somente repetindo o processo, né? Então eu vou fazer, por exemplo, agora o kit de boas-vindas, tá? Para a gente consolidar esse conhecimento. O que eu vou fazer? Eu vou lá em transformar dados. Olha só como vai ser simples. Porque eu sei que o kit de boas-vindas também tem a nota de 1 a 5 e não se aplica, né? Então eu venho aqui, ó, delog acomodação, vou duplicar, tá? Vou duplicar e vou renomear aqui, primeiro caso, ó, renomeação, delog boas-vindas, né? Então indicador de boas-vindas. Ok? Tá pronto. Fecho e aplico. Agora eu vou fazer a conexão da meu indicador de boas-vindas da dimensão com a fato, certo? Vou lá no meu modelo. Novamente, ele fez uma ligação errada aqui, tá? Então eu vou inativar essa ligação da dimensão com a dimensão e vou ligar boas-vindas, a nota de boas-vindas com a fato, com a tabela fato, né? Vou excluir todo e qualquer relacionamento que o Power BI tenha feito de maneira automática. Vou clicar na nota aqui, ó, de boas-vindas e vou levar ela para logística boas-vindas. Ok? Eu dou um Ctrl C, Ctrl V. E como tá vendo, ó? Por que agora nós criamos uma medida explícita e não uma implícita da fato? Porque agora eu posso utilizar essa explícita aqui, ó, em todos os visuais e fazer várias transformações com ela, ok? Então aqui agora eu só vou trocar, vou tirar de acomodação e vou colocar o indicador de boas-vindas, certo? E aí ele vai refletir essas respostas. E vai refletir essas respostas, ok? Então vai ficar para a tarefa de vocês desenvolverem para cada uma dessas respostas uma dimensão, tá? E um visual com base nas boas-vindas. E aqui também, ó, como que eu vou fazer isso aqui? Né? Também vai ficar de tarefinha para vocês, porque aqui eu vou ter que criar um outro modelo de dimensão. Vamos criar? A aula tá um pouquinho longa, mas eu acho que vale a pena a gente investir o tempo, porque vai ficar bem consolidado esse conhecimento, tanto de você trazer a planilha do Google Sheets, como fazer também as transformações, tá? Então aqui eu vou ter que criar, inserir dados, tá? E esses dados, eles vão estar relacionados com seções relevantes, tá? Então eu vou dar um nome para ele de relevante, ok? Vou lá na fonte de dados. Vou colocar aqui notas, né? Quais são as notas possíveis que podemos dar? São 4, né? Já vou colocar as linhas aqui. Vou copiar aqui, ó. Uma é não relevante. A outra é relevante. Tô só copiando aqui para ficar certinho. Aqui ela tem que identificar letra maiúscula, letra minúscula também, tá? Relevante. Muito relevante. E não participei. Então são 4 opções. Ok? Vou fazer uma ordem aqui também, tá? Eu quero que não participei seja a quarta. 1, 2 e 3. Ok?
vou chamar isso aqui de atividades de boas-vindas. Boas-vindas. Essa ordem aqui eu vou colocar número inteiro. E vou chamar de relevante boas-vindas. Ok? Agora, qual que é o próximo passo? Fazer a conexão da dimensão com a fato, né? Então, eu vou ligar essa coluna notas aqui, ó, com a notas aqui. Como que ela está disposta? Vamos verificar aqui. Questão da relevância, vamos ver aqui. Olha só. Esse aqui, ó. Então, esse aqui vai ser a nossa coluna. Nós vamos ligar na nossa notas, ok? Ela se chama Quais as sessões relevantes de boas-vindas, tá? Vou fazer aqui a conexão. Vamos ver se ele já trouxe. Ele criou uma confusão danada aqui, ó. Boas-vindas, tá? Vamos excluir todas as conexões de boas-vindas. Ele cria automático. E vou fazer a conexão apenas com a fato. Então aqui, ó, a questão da relevância, né? Boas-vindas, está aqui. Então eu posso pegar também da fato e puxar lá para notas da dimensão relevância. Já fez a conexão, tá? Quando fica a dimensão com esse símbolo aqui, ó, é o ideal, tá? Onde uma linha da dimensão está filtrando na direção correta, filtrando vários itens da fato, ok? Aí quando nós vamos lá para o visual, olha só, Ctrl C, Ctrl V, as respostas já estão consolidadas ali, eu só vou trocar agora o indicador, né? Eu tenho aqui o relevante, né? Vou trocar aqui e vou colocar notas, ok? Então agora eu já tenho a nota da muito relevante, relevante, não participei e não relevante, ok? Então você já tem condição agora de rever o vídeo e fazer para cada tabela, fazer essas dimensões aqui, tá? E também fazer essas dimensões aqui para questão da logística, ok? Agora nós vamos verificar a questão das localizações também, que tem uma solução bem interessante. Eu vou criar uma nova página aqui, ó, tá? Clicando nesse mais, apenas para criar o visual específico para mapas, tá? Então, para criar o visual de mapas, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui para baixo e vou colocar aqui, eu acho que é esse mapinha aqui, se não for depois a gente troca, ok? Ou pode ser esse mapa aqui também, tá? Deixa eu confirmar qual que é o mapa que a gente está utilizando para não ficar diferente o visual. É esse mesmo, é o mapinha do globo. Então vamos lá em mapas, vamos selecionar esse mapinha do globo aqui, ok? Então, como vocês observaram durante o... Se eu colocar aqui, ó, direto da F respostas, se eu buscar aqui a cidade de nascimento e arrastar para o gráfico, tá? Ele vai me pedir uma informação, né? Eu quero verificar o tamanho da bolha pelo quê? Pelo número de respostas, ok? Beleza. Agora você tá vendo, ó, ele trouxe aqui informações fora do Brasil, né? Aqui é aquela cidade de Independência e aqui é Cáceres, ok? Aí qual que é a solução? A solução é eu colocar o estado de Mato Grosso. Será que vai adiantar? O estado de Mato Grosso não, o estado de nascimento, forçar. Eu vou arrastar aqui, ó, na hierarquia, colocar, ó, embaixo. Não funcionou, né? Se eu colocar em cima de cidade, colocar na hierarquia estado e cidade, olha só, já funcionou, ok, ó? Ceará e Cáceres, né? Tinha dado
Cáceres não apareceu, né? Então, se eu descer no estado aqui, ó, ele continua errado, tá vendo? Cáceres está dando lá na Espanha ou Portugal, se eu não me engano. E Independência está dando lá no Chile, né? E a gente sabe que Cáceres é Mato Grosso e que Independência é no Nordeste, né? Qual que foi a solução que eu encontrei para esse caso? A gente precisa criar aqui, ó, esse visual, ele entende 3 hierarquias. País, estado e cidade. Então, quando eu colocar aqui uma coluna com país, ele automaticamente vai me puxar as informações de estado e cidade referente àquele país. Vamos desenvolver? Olha só, então eu vou em transformar dados. E na Fato mesmo, nesse exemplo, eu vou criar uma coluna simples, personalizada, tá? Onde todos são do Brasil, tá? Eu vou considerar que todas as respostas vão ser do Brasil, tá? Eu não tenho, nesse caso, usuário externo. Caso contrário, eu teria que colocar no meu questionário o país, né, de nascimento. Ele teria que selecionar o país para direcionar. Então, eu vou criar aqui, ó, uma coluna onde tudo vai ser Brasil, tá? E vou dar um OK. Então, ele criou já uma coluna com tudo Brasil. E eu só vou colocar aqui agora texto, para ele poder identificar que é um texto. Vou fechar e aplicar. Certo? Olha o que vai acontecer. Quando eu selecionar a coluna de país, vamos procurar aqui, país. Presta atenção no visual, o que vai acontecer. Arrastar para o país, ó. Ok? Agora eu vou subir na hierarquia. E agora eu vou descer. Certo? Já localizou. Olha só. Ceará na Independência. Aliás, Independência no estado de Ceará. E Cáceres aqui. Araputanga. E Cáceres aqui em Mato Grosso. Okay? Então a questão da localização também já foi resolvida. Okay? Eu vou salvar agora, tá? E agora eu preciso mostrar para vocês como fazer a planilha do Power BI e fazer a conexão direta no seu dashboard, tá? Eu tenho que primeiro publicar esse dashboard, tá? Então eu venho aqui em publicar. Vou escolher um workspace aqui, vou colocar esse UFMT Janeiro. Eu já sei o nome dele aqui, ó, formulário solução, tá? Eu vou transmitir este formulário e o link para vocês também, tá ok? E vou tornar o link público, tá bom? Mas depois eu vou tornar o link público para vocês entenderem. E se eu colocar o link privado, vocês vão precisar da minha senha e do meu login, então eu vou deixar ele público. Aí dentro daquele formulário, vou passar para vocês também o link do formulário, onde vocês vão estar podendo inserir respostas e verificar a resposta refletir dentro do seu relatório, tá ok? Então eu vou clicar aqui em Entendi, vou lá na minha conta do Power BI e vou localizar o meu conjunto de dados, tá? Então eu sei que ele está dentro do meu workspace, o FMT Janeiro, tá? E aqui, ó, vocês vão verificar. Este é o meu relatório, tá? E este é o meu conjunto de dados, tá? Para eu fazer a conexão automática, eu preciso gerar credenciais, tá? E vou aqui em configurações. Beleza, então vamos retornar aqui, ó. Então dentro do meu workspace, eu tenho aqui 2 arquivos que são gerados quando eu faço a publicação. Um é o meu próprio relatório, tá? Que ainda não gerei o link de acesso. E o outro é o meu conjunto de dados, que é chamado de modelo semântico. Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos do meu conjunto de dados e vou em configurações, tá? E para eu fazer a conexão direta
das minhas respostas geradas com o meu dashboard, eu preciso fazer a credenciar, tá? Eu preciso credenciar a minha fonte de dados. Então eu vou clicar aqui nas configurações da fonte de dados e depois em editar credenciais. Aqui ele vai pedir uma janelinha, eu só dou entrar aqui. Ele vai abrir novamente a minha conta da Gmail, né? Para pedir autorização para ele acessar essa fonte de dados constantemente. Vou clicar em continuar aqui. Pronto, as fontes de dados já foram atualizadas, ok? Então eu tenho aqui agora o meu relatório. Ele abriu aqui direto nessa janela, mas eu posso clicar aqui na página 1. Eu sei que tem 21 respostas. Eu vou agora criar uma nova resposta. Então aqui, ó, muito satisfeito, eu dei a nota 1, né? Aqui a gente sabe, tá vendo aqui que tem 21 respostas, e aqui tem uma resposta que está insatisfeita. Eu vou enviar outra resposta agora. Olha só, estou enviando. Opa, faltou uma resposta obrigatória. Enviei. Ok? Aí agora, eu tenho que ir lá no meu conjunto de dados e atualizar. Se eu atualizar por aqui, ele não vai aceitar, porque aqui eu estou atualizando somente o relatório, ok? E eu preciso atualizar o meu conjunto de dados para refletir aqui, tá bom? Então, se eu der um F5 aqui, ó, continua as 21 respostas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu conjunto de dados, esse aqui, e vou atualizar. Para atualizar, eu clico aqui, ó. Esse aqui é o meu conjunto de dados, desse meu relatório. Ele se diferencia por esse ícone aqui. Então, esse aqui é o ícone de relatório, esse é o conjunto de dados. Eu clico aqui para atualizar. Então, quando eu clicar aqui, ele vai lá o Power BI Online, vai na minha planilha online do Google e vai trazer o resultado aqui para mim. Então, eu vou clicar. Aparentemente deu certo. Agora eu vou abrir o meu relatório. E vou pedir para atualizar. (22 respostas). Ok? E a resposta insatisfeita, que anteriormente só tinha uma, entrou mais uma agora com a nova resposta que eu dei. Ok? Aí, forma de atualizar. Eu posso atualizar manualmente, como eu fiz agora, clicando, ou pedindo para que o Power BI percorra esse caminho de buscar informação dentro da minha planilha durante 8 vezes por dia, tá? Com essa conta Pro simples, né? Então, como que eu faço para programar as buscas? Eu vou lá no meu modelo de dados, ok? No meu modelo de dados. Tem que buscar aqui o lugar onde a gente faz a configuração dele. Deixa eu verificar aqui, ó, configurações do modelo de dados. E vou aqui, ó, atualizações, atualizar. Atualização, agora eu vou automatizar essa atualização, ok? Ó, configurar um agendamento. Então eu vou ativar, tá? Eu posso fazer isso durante 8 vezes por dia. Aqui eu indico se é diariamente. E aqui eu vou adicionar o fuso horário. E aqui eu adiciono as horas. Posso adicionar até 8 horas por dia. Tá? Então, vou colocar aqui 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Aí eu vou para o meio-dia. Agora eu vou para 2 horas da tarde, 4 horas da tarde. Esse é aleatório, tá? Não tem... vai depender da sua necessidade, tá bom? Mas automático é somente 8 vezes por dia. E a qualquer momento, se eu vir aqui e clicar naquele íconezinho de atualização. Feito aqui, ativei aqui, atualizei a credencial, né? Fiz aqui a atualização
diária, vim aqui e apliquei, esses horários aqui agora estão programados. À medida que houver novas respostas dentro do meu formulário, sempre às 8 horas da manhã, 9, esses horários que eu defini aqui, que eu delimitei aqui, o serviço do Power BI vai buscar aqueles resultados de forma automática, ok? Então, eu acredito que com esse conteúdo, nós tenhamos completado a questão de preenchimento, de criação e preenchimento dos formulários, criação daquela tabela no Google Sheets, a conexão dentro do Power BI, bem como o tratamento, a criação de algumas medidas e o desenvolvimento de alguns visuais. Agora vocês podem fazer esse teste, tá? Eu vou disponibilizar essa planilha, esse link desse formulário para vocês desenvolverem, tá bom? E se vocês quiserem compartilhar lá no grupo, fiquem à vontade. Nós vamos fazer o possível aí para estar colaborando o máximo aí com a carreira de vocês, com os novos aprendizados que vão estar surgindo ao longo desse tempo agora para frente, ok? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição.